Bom pessoal, agora a gente vai entrar nas regras de L'Hopital. O que seria isso? Bom, se a gente lembrar lá no começo, a gente tinha uma lista da parte de limites, né, do cálculo de limites nas partes de indeterminação, que muitos eram complicados da gente entender qual tipo de transformação a gente podia aplicar para obter uma expressão mais simples e aí poder resolver o limite, né? Muitas vezes a gente não encontra uma forma de reescrever aquela expressão para simplificar aquele limite, né? E o que a gente tem como ferramenta para esse tipo de situação, quando a gente tem uma fração, né, um limite, né, da forma de indeterminação, ou 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, a gente pode recorrer às regras de L'Hopital para resolver. O que eu faço? Eu tenho f sobre g, né, o quociente de duas funções, o limite, e tanto o de cima vai para infinito, quanto o de baixo vai para infinito. Deriva em cima e embaixo e continua aplicando o limite. Se esse limite existir, então vai ser o mesmo valor. O limite do de cima deu 0, o limite do de baixo deu 0. Deriva em cima e embaixo, continua aplicando o limite. Se esse limite existe, dá o mesmo valor. Ok? Então isso é a regra de L'Hopital. Então vamos lá. A gente vai ver então técnicas para resolver os limites que possuem indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E aí a regra de L'Hopital diz o seguinte: se eu tenho f e g, duas funções deriváveis no intervalo aberto i, exceto possivelmente em um determinado ponto a, porque lembra, quando a gente está trabalhando com limite, eu não preciso ter as funções definidas no ponto a, né, que eu vou aplicar o limite. Então suponhamos que a derivada da g seja diferente de 0 para todo x diferente de a dentro desse intervalo i. Então, se o limite da f, quando x tende a a, é igual ao limite da g quando x tende a, que é 0, e eu estou com o limite do quociente f sobre g, e o limite do f' sobre g' quando x tende a é um valor L, né, então existe esse limite, então o limite de f sobre g é igual ao limite de f' sobre g'. Né? Então, ou seja, se eu estou calculando o limite do quociente, onde o limite do de cima é 0 e o de baixo é 0, se o limite da f' sobre a g' existe, g' diferente de 0 para todo x diferente de a, então o limite do quociente é o limite do quociente das derivadas. Então é só derivar em cima e embaixo e continuar aplicando o limite. E a mesma coisa vale se os limites, né, limite da f quando x tende a e da g quando x tende a são infinitos. Então o limite e além disso o limite da f' sobre a g' é um L, ou seja, esse limite existe. Então o limite do quociente de f sobre g quando x tende a a é igual ao limite de f' sobre g' quando x tende a a, que é esse valor L. Ou seja, se eu estou calculando o limite de um quociente f sobre g, o limite do de cima é infinito, o limite do de baixo é infinito, então eu posso derivar em cima e embaixo e continuar aplicando o limite, desde que esse limite exista e o g' seja diferente de 0 para todo mundo próximo de a, mas diferente de a. E aí a gente observa que essas regras de L'Hopital, esse a aqui eu posso trocar por limites laterais, posso trocar por limites no infinito e todos os limites que a gente definiu.